Boa noite, deixar a galera chegar. Eu já quero agradecer a vocês aí por ter esperado esse tempinho pra gente iniciar a live, né? O racismo não nos dá paz, mas a gente vai seguir aqui resistindo, vai seguir aqui produzindo conteúdo para as redes. A Ana já tá chegando. Enfim, boa noite pra galera que tá entrando, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que vai assistir ao vivo. Tá começando mais um Café com Tami, que é esse quadro de entrevistas aqui durante a quarentena, mais um para se somar aí às séries de lives. Meu nome é Tamires Lopes, pode me chamar de Tami Lopes. Eu sou jornalista e tenho um canal no YouTube chamado Favelize-se. Por lá eu pauto culturalmente a área de periferias e favelas e trazendo aí o protagonismo do favelado e do periférico para o centro da narrativa midiática. E hoje o nosso papo é com a voz mais doce do YouTube. Só poderia ser a dona do canal Sapatão Amiga, a Ana Claudino, que além do canal Sapatão Amiga, onde ela fala sobre a vivência dela, de uma mulher sapatão e periférica e preta, ela também é colunista da Mídia Ninja e está fazendo mestrado na UFRJ em Políticas Públicas e Direitos Humanos. Então hoje a nossa conversa vai ser sobre políticas públicas para a população LGBT+, e também um pouquinho sobre as narrativas midiáticas a partir da centralidade de raça e de gênero. Então fica aí com a gente, já chama todo mundo. É muito importante você dar coraçãozinho aqui do lado, para o engajamento da live aumentar. Eu vou chamar a Ana. Tá carregando. Olá! Oi! Agora foi, cheguei. Tudo bem, mano, e com você? Quer dizer, bem na medida do possível, né? Deixa eu só aqui mexer no volume do celular. Pronto. Me escuta Não, é bem? isso. Bem na régua da quarentena, né? De uma pandemia. É o que a quarentena permite e o que os últimos acontecimentos, principalmente pra gente, pessoas negras, né, nos permitem ficar bem, né? Mas é isso. Eu sou adepta de que pessoas negras felizes, plenas e com essa saúde mental em dia também é um ato revolucionário. Então vamos fazendo. Com certeza. Cuidar da nossa saúde mental é revolucionário sempre. Eu só vou fixar aqui o tema da Sem live. problemas. Boa noite pra galera que tá chegando. Boa noite, gente. Tô só fixando aqui o comentário. Uhum, à vontade. Pera aí. Prontinho. Ana, finalmente esse nosso encontro saiu, né? Né, menina? Desde 2018, né, que a gente Pois fala, é. vamos gravar, mas carioca sabe como é que é, né? Vamos marcar a varida, né? É bem assim, menina. Mas que bom que esse encontro conseguiu sair. E nesse tempo, né, a gente vai trocando também um pouquinho de afeto a partir das nossas vivências. A gente vai se reconhecendo também. E você acredita que eu estava pensando aqui, né? Eu tenho umas memórias fotográficas um pouco aleatórias, assim. Uhum. E eu acho que eu tenho uma lembrança de você do Garage. Você frequentava o Garage? Sim, eu ia direto no garage. Você também? Inclusive com essa blusa, eu sempre tava lá com a minha blusa xadrez no meu rock. Não, esse é o estilo, né, para entrar no Garage. Para quem não sabe, Garage é um espaço da Zona Norte do Rio. Um espaço alternativo, underground, assim, a galera do rock costuma frequentar. E uma especificidade do Garage é que ele é frequentado pela galera LGBT, periférica, preta, favelada, enfim, é um espaço super inclusivo. E, enfim, tem uma memória fotográfica sua lá na Revidante. Eu falei, Sério? Sério, eu ia na hora da live. Ó, eu fui na Revidante entre 2016 até ano passado, até 2019.
Eu sempre tava por lá com os meus amigos, né? Mas aí a idade vai chegando, já não rola mais ter que ficar lá até de manhã para ter metrô para voltar, aí eu parei de ir. Mas eu sempre Já, ia no Garage, amo. sim, já não rola, fica feio, já perder a dignidade, né? Enfim. Né? Tipo, a coluna Mas começa a fica no doer. garage, fica no garage. É isso aí. Não vamos trazer pra cá, é um outro momento. Outra live, de repente. Exatamente. Então, Ana, estou muito feliz e já quero perguntar para você sobre quais Uhum. foram os grandes avanços, qual é o panorama hoje, na verdade, né, das políticas públicas LGBTs que a gente tem. Então, estamos na luta, né? Principalmente os movimentos sociais, porque assim, a política pública, ela é feita de uma pressão dos movimentos sociais articulados em cima do Estado. Porque as pessoas têm muita essa ideia errada de colocar a política pública como uma boa ação do Estado. O Estado é bonzinho, foi lá e colocou isso pra gente, sendo que não, as políticas públicas, elas vêm dessa pressão de movimentos sociais, assim como foram as políticas públicas de cotas, né, que foi muita luta dos movimentos negros, né, que estão por aí. E nos avanços, assim, a gente ainda tem muito a avançar em termos de LGBTs, principalmente a galera trans, né, que está aí na luta para ser reconhecido, ter o gênero reconhecido, né, e no meu caso, enquanto mulher lésbica, nós ainda estamos muito. Não temos quase nenhuma política pública, principalmente em relação aos direitos reprodutivos, sexuais e de saúde também das mulheres lésbicas e de pessoas com vagina, né? Que se relacionam com pessoas com vagina. Não tem, assim, é, essa questão, né? E principalmente quando nós vamos nos médicos, né, no ginecologista, muitos casos de muitas lésbicas, acabam sofrendo violências nesses espaços, né? E deixam até de fazer os exames necessários que todas as pessoas com vagina precisam fazer, né? Que tem vagina, útero, ovários e tal, né? E assim, eu acho que é isso, a gente tem muito a avançar, principalmente quando a gente está num país que mais mata pessoas LGBTQIs, como o Brasil, né? E fazendo um paralelo, o Brasil é um dos países que mais consome pornografia de pessoas trans, ao mesmo tempo que é o país que mais mata também pessoas trans, assim, a dicotomia, né? Então estamos num cenário de muita luta, principalmente em junho, que nós comemoramos o orgulho LGBTQI, que veio da rebelião de Stonewall nos Estados Unidos, que foram várias pessoas LGBTQIs que se rebelaram principalmente contra a violência policial. A rebelião de Stonewall não é apenas uma rebelião de celebração da vida, de exaltação do que nós somos, né? É uma rebelião de luta. As pessoas se rebelaram contra a violência policial, contra a militarização da vida, que, fazendo um paralelo com os movimentos negros, é o que nós temos visto nos últimos dias, né? Das pessoas se rebelando. Então, assim, é bem isso. Em junho nós temos que celebrar a nossa vida, sim. Como eu sou uma adepta de dizer que pessoas felizes, plenas, pessoas que são oprimidas, é uma revolução, né? A gente está plena, feliz, se amando. Mas também é preciso lembrar que da onde veio isso, da nossa luta, e de que a gente tem que continuar fazendo luta, porque ainda mais quando a gente tem um Estado, um governo necropolítico genocida do Jair Bolsonaro, que desde a sua campanha deixou bem claro que não iria fazer política para nós, que a dita minoria iria ter que se abaixar para a maioria, que na verdade nós somos a maioria, só que as pessoas ainda não se deram conta totalmente disso, a gente já sabia o que esperar. Então, para a gente, desse governo, assim, em termos de avanço de política pública, eu particularmente, na minha opinião, de quem ainda está estudando esses temas, eu acho muito improvável que a gente tenha algum avanço, né? Mas a gente continua na luta. Sim, você falou um pouco sobre direitos reprodutivos, né, que ainda é muito deficitário para as mulheres lésbicas e também para as pessoas que têm vagina. Eu queria saber de você se existe algum protocolo, né, com ginecologista ou algum protocolo obstétrico para as pessoas que têm vagina, mas não se identificam como mulher, assim. Olha, eu não saberia te informar aqui no momento. Posso ver com os meus amigos que são homens trans, né?
Mas o que as lésbicas fazem, né, e as mulheres bissexuais que eu conheço, é uma indicar o ginecologista para outra, assim, tipo, eu fui nesse ginecologista ou nessa ginecologista e ele foi ok comigo, então pode ir, né? Porque é sempre assim, eu tenho até um grupo no Facebook que eu criei junto com a coletiva Sapa Roxa, da qual eu faço parte. Agora a gente está um pouco parada, mas ela tá lá no grupo no Facebook chamado Indique uma Sapa. E lá nós temos diversos pedidos, assim, e trocamos informações sobre várias coisas de mercado de trabalho e de ajuda para pessoas lésbicas e bissexuais, né? Desde, tipo, fui expulsa de casa, me ajuda, até passar trocar job entre uma e outra, né? E lá também tem uma lista de profissionais que não são ginecologista, né? Principalmente ginecologista e psicólogos, né? De encontrar psicólogos que nos aceitem, assim, né? E você falou de protocolo, assim, em termos de proteção sexual, nós vivemos à base de gambiarra, assim, né? Que não é ainda uma política pública de saúde, né? Porque só existe camisinha para pessoas com pênis, né? E aquela camisinha para pessoas com vagina, ela não serve de muita coisa. Então, assim, é a base ainda de gambiarra, para ver o quanto que nós ainda estamos marginalizados, né? Principalmente, no caso, lésbicas, bissexuais e pessoas com vagina. Sim, sem dúvida. E você trocou num ponto sobre as datas, né, que são sempre fruto de muita luta, né? Todos os avanços, né, das minorias, eles acabam sendo acúmulos aí de luta, e por isso relembrar e trazer datas são tão importantes, né? Para comemorar esse acúmulo de lutas e também de avanços, né? Esses pequenos avanços que a gente acaba tendo. E aí, em maio, foi comemorado os 30 anos que a homossexualidade saiu da lista de doença, né? 30 anos que você amar seu igual não é considerado uma doença. E aí, portanto, deixou de ser chamado homossexualismo, né? Tirando aí essa terminação ismo, que significa doença. E aí eu queria saber de você, nesses 30 anos, assim, teve algum acúmulo, né, que representou aí uma grande vitória e avanço para a pauta, para além dessas políticas públicas, assim? Você acha que, enquanto sociedade, esses 30 anos, teve alguma grande vitória? Então, eu olhando assim, né, o panorama, eu acho que nossa geração, ela tá um pouco melhor, sim, do que a geração da galera que estava 30 anos atrás pautando isso, né, batendo de frente com a OMS, né. E lembrando também que a transexualidade foi tirada recentemente da lista de doenças da OMS, então até recentemente pessoas trans eram vistas como doentes. Isso é muito errado, é muito transfóbico, né. E então, assim, em termos de avanço, eu acho que tivemos em alguns espaços, na cultura, principalmente na mídia, com pessoas LGBTQIs ocupando a mídia, se assumindo, saindo do armário. Hoje em dia nós temos a Brumila, que é a Ludmilla com a Bruna, que eu amo esse casal. Elas são muito temos importantes, né? São muito sim, importantes. Uma mulher fazendo pagode, sabe, para outra mulher. É muito revolucionário. É uma mulher, duas mulheres pretas, sabe? Fazendo pagode e falando e se amando e sendo felizes, sabe? Isso é muito lindo, saca? Temos também a Bruna Lismaia, a Nanda Costa, diversas outras mulheres por aí, tem a Fernanda Gentil também, que são figuras públicas que conseguem ter uma visibilidade enorme, dizendo que são LGBTs, que são lésbicas ou bissexuais. Isso é muito importante. Eu acho que os avanços que nós tivemos foi assim, e principalmente em termos da cultura. Hoje em dia, não é que seja mais aceito, mas colocando numa linguagem popular, né? É mais aceito do que naquela época, assim, né? E sempre lembrando que cada letrinha tem a sua especificidade, cada letrinha vai ter uma luta diferente, né? Porque uma pessoa, um homem gay, branco, cis, morador do Leblon, não é a mesma coisa que uma travesti preta que mora na Baixada, sabe? Que mora em Nova Iguaçu. Não é no mesmo nível social, não vai ter os mesmos enfrentamentos, né? Então tem que se entender, tipo, pensar que tem essas diferenças entre nós, mas que precisamos nos unir também, porque é isso, são esses os avanços. Então acho que a mídia, né, principalmente a mídia no geral, a grande mídia aqui na internet, os canais que tem por aí de diversas pessoas LGBTQIs, eu acho muito importante porque vai naturalizando essa questão de ser normal você ser LGBTQI, mas lembrando que ainda em muitos países
ser LGBTQI é crime, tá na lei, na Constituição. Então, se você é LGBTQI, você vai ser preso, e em alguns países é passível até de pena de morte. Então, assim, é um cenário de muita luta, saca? Não dá pra gente achar que só porque colocaram a criminalização da homofobia, que eu tenho algumas ressalvas a isso, é que nós estamos super avançados, porque a gente ainda continua morrendo, então a gente ainda tem que continuar lutando para sobreviver. Sim. Você tem algumas críticas a isso porque você se considera uma anti-abolicionista? Ou não? Ou é um outro... Olha, eu não diria, eu não diria assim anti-abolicionista exatamente, porque é algo que realmente eu ainda estou estudando. Eu teria que pegar mais para estudar para ser anti-abolicionista, mas quando você olha para o encarceramento em massa, você olha qual a população que é presa, encarcerada e tem seus direitos vetados no Brasil, qual a população que está morrendo na mão do Estado, pela polícia, né, que é a mão armada do Estado, é a população negra. Quando você coloca uma lei, a gente tem que pensar que o Estado, ele não foi feito para a gente, ele não foi feito para pessoas negras, nem pessoas LGBTQI, nem feito por. O Estado, ele foi formado, na sua formação, do Estado-nação, ele foi formado por homens brancos cis héteros, que só pensavam entre eles. Aí, em determinado momento, por necessidades capitalistas, eles resolveram acabar com a escravidão e depois, consequentemente, dar direitos às mulheres brancas, né? Quando o capitalismo chama, eles vão. Então, assim, a gente tem que pensar que tudo que vem do Estado, a gente tem que se olhar com um olhar crítico, porque quando a gente faz a criminalização da homofobia, é igual a Lei Maria da Penha, por exemplo. Muitas mulheres têm medo de pedir ajuda, têm medo de ir na delegacia, porque quem vai atendê-las é um homem. E muitas das vezes esse homem não está preparado para atender aquela mulher que acabou de sofrer uma agressão. No caso da criminalização da homofobia, é algo parecido, porque quem vai poder realmente, de fato, entrar numa delegacia e pedir e fazer uma denúncia de crime de homofobia? Não vai ser eu e você. Porque a gente que é preta, a gente sabe o que é entrar numa delegacia, o que pode acontecer, né? E falando assim, tipo, eu tenho até medo de entrar e eu que acabar sendo presa, sabe? Porque quem vai poder pedir para criminalizar? E quem é que vai ser preso, sabe? Como eu faço essa comparação? O cara gay branco do Leblon, de repente ele consiga ir na delegacia, fazer uma denúncia. Mas a travesti preta da Baixada, não vai. Isso pode então, acabar assim, sendo por isso... uma forma de encarcerar mais ainda pessoas negras, né? E sim, que são as pessoas... de tratar problemas sociais só a partir da perspectiva criminal, né? E não social. A gente vai ter um trabalho de educação nas escolas sobre gênero. A gente vê a luta aí que a gente tem para conseguir implementar, né, no Brasil como um todo, a educação sobre gênero nas escolas. Enfim, a gente tem bancadas inteiras que se organizam no Congresso para ser contra isso. Mas, ao mesmo tempo, enfim, né, como essa lei, como tratar um problema social só a partir da criminalização numa sociedade extremamente racista como o Brasil, né? Ano passado, quando foi ser discutida a criminalização da LGBTfobia pela STF, eu tive uma conversa com a Luciana Boatê, que é uma advogada. Sim, conheço, ótima. Da FRJ, enfim, tá bem bacana o papo. Tá salvo lá no canal do YouTube do Favelice, enfim, para quem quiser saber mais da discussão e para conhecer os advogados abolicionistas. Na verdade, não é anti-abolicionista, né? É abolicionista. Eu acho que é. Eu falei abolicionista, mas depois eu falei, não, acho que é só abolicionista. Eu acho a Luciana ótima, assim, é um trabalho a se pensar, porque isso é exatamente o que você falou, porque a lei em si é uma forma de você aumentar a denúncia, é uma forma de você fazer um bom trabalho, mas não adianta só colocar uma lei na Constituição, você tem que fazer todo um trabalho de cultura, de socialização, sabe? É desde a escola até o mercado de trabalho, porque não adianta você colocar, agora é crime você xingar os outros, saca? Mas na cabeça das pessoas, isso assim, que palhaçada, das pessoas comuns, assim, né? Tipo, que palhaçada, agora não pode chamar mais ninguém de viado. Tipo, meus vizinhos falariam isso, sabe? E não é isso. As pessoas não entendem. Olha só, tem muita dificuldade de entender que uma pessoa negra, ela morre só por ser preta. Imagina, tipo, entender que uma pessoa morre por causa da orientação sexual dela. Né? Então, assim, é muito debate, assim. Eu sou muito fã de Bell Hooks, né?
Então eu gosto muito de falar da socialização. Eu acho que a questão está ali, na socialização, na forma que nós fomos ensinados e ensinadas a ser como somos. Então, quando a gente começa a mudar ali, começa a mudar desde cedo, a gente vai pra frente, assim, sabe? Eu acho que a questão tá ali. E não é a única forma de luta. Eu acho que todas as formas, as frentes de luta são válidas. Sem dúvidas. Acho que é um ponto essencial, né? Em Bell Hooks não tem nem o que complementar. É só Maravilhosa, perfeita, fada sensata. Eu sou muito fã dela, assim. Eu tenho estudado muito educação antirracista, né? E tenho lido bastante, né? Bell Hooks, ela fala muito sobre a escolarização dos homens negros. Tem sido incrível. E aí, aproveitar que você falou um pouco da Bell, eu queria que você dissesse... Você está fazendo mestrado, né? Em Políticas Públicas e Direitos Humanos da FRJ. Aí eu queria saber como o seu mestrado te ajuda na sua militância e o que você tem pesquisado exatamente. Olha, o meu mestrado, ele me ajuda me dando bagagem teórica, porque foram coisas que eu só fui conhecer na academia. Porque quando eu fiz a minha graduação, eu fiz a minha graduação em Publicidade e Propaganda, numa faculdade particular, que quando a faculdade é particular, a gente sabe que acaba sendo voltada mais para o mercado de trabalho. Você aprender aquele ofício para poder praticar no mercado de trabalho, não sendo incentivado a iniciação científica, né? Eu não sei como é que está agora a minha atual faculdade, mas eu fiz aula na faixa. Mas na minha época não tinha isso. Então, eu terminei a faculdade em 2015, aí comecei a me engajar em movimentos sociais. Eu comecei pelo Fórum de Juventude do Rio de Janeiro, né? Que é um fórum que tinha várias pessoas negras, LGBTs, de favelas e bairros pobres do Rio de Janeiro. E ali eu comecei a entender, começar a ser ativista ali, bem girina, bem novinha, comecei ali. Quando eu entro na academia, em 2019, eu saí da faculdade em 2015, fiquei pela vida, em 2019 eu entrei na UFRJ. Eu comecei a perceber que a teoria podia me ajudar também no meu ativismo. Principalmente por eu ser uma mulher negra e lésbica, o que eu falo muitas das vezes vai ser invalidado, não vai ser prestado atenção. Se fosse aqui no meu lugar, não agora que suas seguidoras são maravilhosas, mas assim, se fosse um homem branco falando as coisas que eu falo por aí, seria muito mais ouvido, muito mais levado a sério do que eu, né? Então, quando eu percebi que eu podia usar as teorias que eu aprendia em sala de aula, em leituras, eu coloquei isso para mim, eu trouxe para o canal também. Eu trouxe aqui para o meu trabalho na internet, eu sempre faço essa ponte de trazer coisas da academia numa linguagem acessível para as minhas seguidoras, né? Então, acho que a academia me ajuda me dando bagagem teórica, me dando ferramentas de teóricas para eu poder pensar um pouco melhor. Porque, às vezes, eu gosto muito de usar Audre Lorde. Essa semana até escrevi um texto lá para a Mídia Ninja sobre a tirania dos silêncios, né? Sobre a importância de você romper silêncios, que é baseado numa leitura que eu fiz da Audre, que é sobre essa questão. Nós vivemos com a tirania do silêncio, que a gente não pode falar. Então, muitas das vezes eu era oprimida e eu não sabia que eu estava sendo oprimida, sabe? Eu não entendia, eu sentia dor, eu sentia na pele, eu sentia opressão. Mas eu não entendia que aquilo era uma opressão, eu não sabia nomear, né? Por isso que tem a necessidade da gente transformar a linguagem em ação. E aí, nesse meu texto, eu falo um pouco disso, né? E a academia, ela me trouxe isso, para eu aprender a entender, por exemplo, o que é racismo estrutural, que eu não sabia que existia racismo estrutural, que as coisas são estruturais. Então, me trouxe uma visão de mundo que me dá um impulsionamento, assim, no meu ativismo. Eu acho que é por esse caminho, assim. Eu acho que é muito importante a gente conseguir dar nome às nossas dores, né? Eu sou uma mulher negra retinta e nunca tive dúvidas de que sou negra. Mas não conseguia dar nome a todos os sentimentos que tinham em mim, sabe? Eu já sentia uma certa revolta, assim, social e tal. Mas aí foi a partir do rap, ouvindo muito rap, que eu consegui dar nome a essas questões. E entrar para a universidade, para mim, foi, acho que como para você, assim, foi um processo muito positivo, porque aí eu pude estar em contato com outras pessoas negras que estão em movimento, e aí começa todo o meu engajamento, assim, né, na militância do movimento negro. E é muito essencial. Eu acho que você toca num outro ponto também, que é da gente estar pautando a academia a partir da nossa narrativa e da nossa vivência. E isso também é ciência. Porque a todo momento os acadêmicos tentam tirar a nossa credibilidade, dizer que a gente está muito emocionado e que a gente não está fazendo ciência. Né? Você me perguntou o que eu pesquiso. Falar sobre isso do que eles, né? Porque a gente é fruto disso.
Com Enfim, certeza. você ia falar Eu alguma esqueci coisa. de. Não, eu esqueci de responder essa pergunta aqui que eu pesquiso. Eu pesquiso mulheres negras cyberativistas. E o que você falou casa exatamente com o que eu passo, porque a minha pesquisa às vezes não é validada como com conhecimento científico, assim, né? Porque as pessoas acham que ativismo de internet é ativismo de sofá, que não vai mudar nada. Mas como eu falei lá no início, tem toda uma gama de frentes de luta. Tem aqui a galera ativista, tem aqui a galera ativista que fica em casa na internet, tem a galera que vai pra rua tacar fogo. Eu queria ter condição física para isso, senão também iria. Tem tipo, tem assim, tem várias pessoas assim, sabe? E meu enfrentamento na academia é esse, tipo, que os marxistas não aceitam a minha pesquisa. E o lugar que eu faço mestrado, por mais progressista e maravilhoso que seja, tem uma formação marxista. Então, para os marxistas, a minha pesquisa não é válida, porque não faz sentido você ser ativista de internet. Então, tem esses enfrentamentos lá dentro. É importante sim a gente pautar a academia. Principalmente, eu fiz uma live semana passada, eu acho, com o coletivo Noel da UERJ, sobre Bell Hooks, inclusive. E a gente estava conversando sobre isso. Que a linguagem acadêmica, quando a gente entra, é muito difícil para a gente entender. Quando eu entrei no mestrado, eu não tinha a mínima condição de entender um artigo, por mais simples que parecesse. Eu tive que me adaptar a essa linguagem, mas ao mesmo tempo eu também estou pautando eles lá dentro. Ó, isso aqui é elitista. Esse cara tá falando aqui é racista, esse pensador aqui que você usa há séculos, né? Vamos botar a mulher preta aqui dentro. Tanto que a minha pesquisa, a minha prioridade de referencial teórico são pessoas negras e LGBTs da América Latina, né? E a única que eu uso assim são as afro-americanas, como Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, né? Mas assim, eu evito o máximo possível colocar homens brancos como referencial teórico para mim. Não, e a gente está falando aqui, mas é tudo fruto de um grande debate, né, dentro da academia. Assim. É muito difícil a gente se Sim. colocar. Acho que é por isso é tão importante também da gente se unir, sabe? Enquanto pesquisadoras acadêmicas negras. Eu acho que isso só fortalece a gente para continuar colocando e pautando a academia. Eu acho que você trouxe um ponto também, né? Você está pesquisando mulheres cyberativistas, assim, e muita gente desqualifica isso. Né, desqualifica esse espaço aqui na internet. Mas olha, se tem pessoas, se tem sociedade aqui nas redes e está tendo comportamento, é essencial que a gente pesquise, que a gente veja o que essa galera está produzindo, né? Enfim, o que está conversando, pesquisar. Enfim, analisar esse comportamento. Acho que é muito importante. E, enfim, deixa os catedráticos... E pensar que hoje em dia tudo passa pela internet. A mensagem que você manda no WhatsApp, o e-mail que você recebe, a sua Netflix, seu serviço de streaming, tudo passa pela internet. As pessoas ficam na internet. Agora, na quarentena, você também deve ter sentido isso porque você também produz conteúdo. O consumo do conteúdo, ele aumentou. As pessoas estão procurando mais conteúdo na internet, estão vendo mais live. Hoje em dia a gente até mudou a linguagem. Antes era tipo assim, ai amiga, espera um pouquinho que eu vou chegar atrasada na festa. Hoje em dia, tipo assim, pô, Tami, vou me atrasar pra live. Sabe? Tipo, calma aí. Mas tô chegando na live. Olha como isso vai pautando o nosso comportamento. Hoje em dia, qualquer dúvida... Eu lembro que quando eu era criança, a minha avó, ela me falava assim, toda vez que eu tinha alguma dúvida, não sabia escrever uma palavra, ela falava assim, vamos no pai dos burros, que é o Aurélio, né, o dicionário. Ela chamava de pai dos burros. Aí eu ia lá. Hoje em dia a gente tem um Google, né? Para você ver o quanto que a internet está aí por aí. A gente usa GPS no carro, a gente usa aplicativo para andar na cidade, para saber onde vai soltar do ônibus. Então eu acho que com todo... Desculpa falar, mas assim, é muita burrice você... Não, eu tava pensando exatamente isso. As ciências humanas ficar aquém do que tá acontecendo nas redes é extremamente burro. A Carolina Santos está dizendo aqui, você já publicou algum artigo? Já defendeu? Então, eu tô há um ano no mestrado, eu ia publicar artigo esse ano, mas por causa do Covid-19, a UFRJ está com as atividades suspensas, então não publiquei. E era para eu defender ano que vem, né? Eu ia me qualificar esse ano e defender ano que vem. Mas está tudo suspenso, então ainda não defendi, ainda estou na fase da pesquisa. Mas eu já fiz um ano de mestrado e já cumpri toda a minha carga horária de disciplinas, que são, acho que 4 disciplinas, alguma coisa assim. Nossa, arrasou. Tem gente que fica séculos para terminar as 4. Porque como eu sou bolsista, eu não posso adiar eu tenho que cumprir prazo certinho, né? Então a pressão fica ali em cima, a gente faz.
A Carolina também está dizendo, fiquei interessada, acabei de defender minha dissertação e vejo isso na academia. O Miguel está dizendo que tem orgulho da gente, duas pessoas negras incríveis. Enfim, a galera Obrigada, mandando Miguel. energia. Ana, eu acredito muito, mandar um beijo também para Tainá, minha amiga. Tá aí, tua Um seguidora beijo, também, Tainá. ferrenha. Eu acho que eu Militante conheço ela, sapatão. eu já vi ela por aí, nas DMs da vida. Tem os amigos meus aqui também, Eduardo, Manu, também estão assistindo a gente. A minha mãe costuma entrar, mas hoje a minha mãe não deve ter entrado, não sei porquê. Mas a minha mãe, de repente, ela aparece em algum momento. A minha mãe, ela divulga em todos os grupos de WhatsApp dela. Minha filha aqui. Ótimo! Melhor fã número 1. Tainá tá usando 3G pra ouvir a gente. Ó, Nossa, que ela falou que não legal! tá nem assistindo, tá só ouvindo, porque o 3G não tá carregando a imagem. Nossa, Tainá, Caraca! obrigada, amiga. Um enorme Quer muito beijo pra ouvir a você. gente. Muito obrigada, Tainá. Mona Lisa entrou, minha amiga, duas maravilhosas. Mona Lisa é muito maneira. Ó, Carolina também tá perguntando qual é a área do seu mestrado. É Uhum. políticas públicas e direitos humanos, né? A gente falou um pouco mais sobre. O meu mestrado ele ia na área de ciências humanas, que aí entra na área de. Tem umas definições lá da CAPES que eu vou tentar. Eu não entendo muito direito assim, mas é ciências políticas dentro da área de ciências humanas, né? E ele fica dentro da área de ciências sociais e filosóficas da FRJ. Ciências humanas, mas com Eu uma acho pegada mais incrível da esse política, mestrado, cara. Eu fui da ECO, do né? NEP. Terminei com a Escola de Comunicação da FRJ. E o mestrado da Ana fica no mesmo campus universitário, na Praia do Sim, Rio. Eu tenho não, lá é altos muito flertes linda. com esse mestrado. Nossa, eu acho que super você tem que tentar, porque ele é muito bom, assim. E é um mestrado dentro da UFRJ, na URCA, que é um bairro Zona Sul militarizado. Militarizado não, militar, né? É um Bairro bairro Zona militar. Sul militar, branco. E lá o NEP, a Não tem nem maioria das pessoas metrô. não Vale tem lembrar isso. metrô. O ônibus é de difícil acesso, né? Então, o NEP, ele é basicamente um quilombo, assim, tipo, tem muitas pessoas pretas, tem muitas mulheres também, mulheres mães também fazem lá. A maioria dos alunos são ativistas, então, assim, é um mestrado muito progressista. Eu adoro aquele lugar. Eu vivo numa bolha, porque quando eu saio do FRJ, eu converso com pessoas do mesmo campo, mas de outros mestrados, eu vejo o quanto que é difícil, assim. É uma luta, realmente, assim. É um espaço... Passei 4 anos. Para mim não foi espaço nada acolhedor, mas é isso, né? Sempre de resistência. Tá sempre na resistência. Acaba sendo um pouco difícil, mas a gente segue também, é importante. Ana, eu É, acredito... não, Desculpa, pode você quer falar. complementar alguma Não, coisa? você falar que a revolução ela é constante, assim, a revolução ela não acaba, nem a resistência, infelizmente. Sem dúvida. Eu super acredito que, assim, a gente, enquanto mulher negra, trazendo as nossas pautas e produzindo conteúdo para as redes é muito fundamental, né? Para a gente conseguir pautar com as nossas narrativas as mídias. E eu acredito muito que isso também é promover cura para a sociedade, a partir do momento que a gente muda essa estrutura, né? Como diz a nossa grande intelectual, quando as mulheres negras se movimentam, toda a estrutura da sociedade também se move. Então, eu acho que a gente trazer a nossa narrativa com a nossa representação para as redes é muito importante para isso, para pautar midiaticamente, né? Com uma pauta que é tão necessária para o Brasil, afinal de contas, nós somos a maior população, né, de pessoas no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente não está na TV, a gente não está nas campanhas publicitárias. Então, esse movimento ele é muito importante. E aí eu queria saber um pouco o que você acha disso, enfim, te ouvir um pouco sobre isso. Eu acredito que as pessoas falam, né, que o feminismo negro, ele vai separar o movimento feminista, só que não, o feminismo negro ele tá olhando para as pessoas que são oprimidas, assim, as mulheres negras, né, basicamente, né? E quando eu falo mulheres, eu tô colocando mulheres cis e trans aí nessa questão, né? Então, quando a gente pensa em mulheres, sabe? Quando a gente pensa no caso do menino lá de Pernambuco, que a mãe dele, uma mulher negra, retinta, empregada doméstica, não tinha com quem deixar o filho dela, estava furando a quarentena para trabalhar, se colocando em risco, colocando a criança em risco, passa por aquela situação, é para se pensar, as pessoas que estão morrendo são quem, sabe?
A gente tem que se pensar nisso, assim, se pensar, e como eu estava falando com você nos bastidores, não é achar que é só sobre hashtag no Instagram, não é achar que é só fazer seu marketing pela diversidade em datas específicas, como eu já ouvi pessoas comentando assim, pra que eu vou falar de preto agora se não é novembro? Sabe? Pessoas de, Nossa. enfim, daí da vida. E Que tipo assim, ódio. é que aí a blogueirinha vai, coloca lá o quadrado preto, mas no dia seguinte apaga porque não condiz com o conceito do feed dela. Sabe? É pensar que é ir além, né? Tipo, é pensar, tipo assim, cara, é usar realmente de fato seu privilégio pra fazer alguma coisa, sabe? Tipo, pra ajudar realmente em prol da luta antirracista. Se a pessoa tá numa empresa, ela tem a possibilidade de perguntar e de bater de frente por que não tem pessoas negras em cargos de chefia, em outros cargos, além dos serviços gerais. Como o Paulo Gustavo fez, ele cedeu o Instagram dele para Djamila Ribeiro ficar um mês fazendo lives lá sobre letramento racial. É isso, assim, é tentar entender que, tipo, que quando a gente olha para essas pessoas, né, principalmente, como você falou, como as mulheres negras se movem, o mundo se move com elas, é uma forma de tentar mudar um pouco as estruturas, porque quando a gente fala, a gente está falando de estrutura, sabe? Eu sempre falo, tem que atacar a estrutura. Como é que a gente vai fazer para acabar com o racismo estrutural, com o racismo institucional? Sabe? Como é que a gente vai acabar com essa legitimação do racismo? É ação direta na estrutura, assim, eu acho. Assim. Porque isso vai mudar a sociedade, né, de fato. Por isso que vai provocar mudanças, porque, como eu falei, é uma frente. A hashtag é um lugar, sim, mas também não é só para você surfar na hype. Agora hoje está todo mundo falando de preto, vou botar também aqui também. Tem Não é até só pra amigos pagar que de são. bonzinho, né? Eu acho que luta antirracista, para mim, parte por isso, né? Como você bem falou, de abrir mão de privilégios. E é isso, sabe? Vou dividir meu cachê com instituições, sabe, negras, instituições que são tocadas por pessoas negras, voltadas para as pessoas faveladas, enfim. Isso, para mim, é luta antirracista. Para mim, uma imagem desses últimos dias que marcou muito foi pessoas brancas em fileira à frente de protestantes negros nos Estados Unidos. É isso que a gente espera de branco que se diz antirracista. A gente não espera nada menos do que isso, sabe? Postar uma Que hashtagzinha na internet. eu vi uma Não, ação muito legal também, que foi para ajudar os estudantes pretos do Enem, né? Que era uma pessoa pagava a inscrição do estudante, assim, eu achei muito sim, bacana. muito bom. É um trabalho de formiguinha do dia a dia, assim, sabe? Por exemplo, em relação. Eu sinto muito como produtora de conteúdo que só me procuram às vezes em março, porque tem gente que nem considera a lésbica como mulher, né? Em junho, que é o orgulho LGBTQI. Em agosto é super apagado. Quem me procura mais em agosto são outras manas lésbicas que já constroem coisas comigo, né? E em novembro. Novembro, então, todo mundo lembra que preto existe. Aí não, aí brota. Vem cá, vem cá. E aí, assim, isso é muito cansativo. Chega uma hora que a gente cansa. Sim. E é enlouquecedor, né? A gente cansa e cansa a nossa saúde mental de uma forma muito doida, assim. E é isso, o racismo ele também tenta nos colocar em caixinhas sempre, né? Se são mulheres negras lésbicas, bissexuais, transexuais, enfim, tem que estar nessa caixinha e só pode falar sobre isso. E nas datas, né, enfim, representativas para isso. A Flávia Oliveira, que é uma jornalista negra, enfim, Sim, maravilhosa, fala sobre maravilhosa. economia, ela sempre fala, me chama para tomar um vinho, para falar de vinhos, eu amo vinho, por que ninguém me chama para falar sobre vinho? Sabe, a gente É fala de exatamente relações isso. raciais porque somos atravessadas, estudamos sobre isso, mas a gente fala sobre um monte de coisa, sabe? Enfim, a gente fala Não, e sobre é sempre. bobagem também. Não, e os convites que me chegam, assim, tirando convites maravilhosos como o seu, de pessoas que fazem um trabalho sério, os outros em si, né? Alguns é tipo assim, vem aqui pra mim pra falar o quanto que é difícil ser uma mulher negra e lésbica. E, tipo assim, eu sou publicitária, eu sou Não, pesquisadora, meu amor, eu falo de coloca gênero, a participação das pessoas negras do Brasil. eu falo de gênero, eu falo de sexualidade, eu falo de política. Por que não me chamar pra falar de política atravessando toda essa questão? Não. Você tem que falar sobre ser sapatão.
Só isso, né? Tem Isso sobre vários ser negra. fatores. E o quanto você é sofrida, porque o sofrimento, eu acho que a branquitude tem um tesão pelo sofrimento. Porque eles não admitem quando eu chego nos lugares, eu não tenho uma história triste que vai legitimar a meritocracia que eles pregam, aí não vale. Aí não. Como assim você é negro e você sabe falar bem, você cita autores, você usa O nosso sofrimento ameniza a epistemologia. culpa cristã deles, né? A verdade é essa, assim, sabe? É quase que é isso, é a espera do perdão, né? Eu gosto muito das etapas que a galera quilomba usa sobre a pessoa branca entendendo o racismo, que são as mesmas etapas do luto, né? Tipo, são as mesmas etapas dos processos de luto, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas é isso, assim, parece que tem um fetiche, assim, né? Tipo, por que que não chama mulheres negras para falar de qualquer outra coisa do que só sobre racismo? Aí quando acontece algum caso trágico da nossa população, aí chove marcação, aí vem amigo mandando, você viu isso aqui? Tipo assim, E te cobrando sabe? posicionamentos, né? Enfim, é uma Não, e situação às muito vezes a gente tá complicada. cansada, sabe? A gente tá Sim. cansada, às vezes a gente quer postar fotos de biquíni na praia, a gente quer, igual para fazendo a Luana Piovani aqui, né? A gente quer falar de skincare, a gente quer falar de transição capilar, a gente quer falar de outras coisas, e não sobre que a gente tá morrendo, sabe? Não só que nosso povo tá morrendo, que pessoas LGBTQI estão morrendo. E que a gente tá. E quanto que é sofrido sem a gente. Tá, você sabe que é sofrido. E agora o que você vai fazer com isso? Pra Não mudar? conta o avanço, Tipo, né? É só pra ver a gente chorar, só isso. E eles ficarem menos é. culpados. Apenas. Não, é exatamente isso. É, tipo assim, é quase que a busca por um perdão. Tipo, nossa, e rola aquela fetichização. Porque eu acredito realmente que tem brancos aliados que são realmente nossos aliados. Mas tem aquela galera que surta, que quer. Que começa a fetichizar a gente. Não, porque eu leio de Jamila Ribeiro. Eu não sou racista. Nessa onda que teve aí de recomendação, esse surto da branquitude, me gerou. Eu Eu não acho consigo que ficar sem. a gente tem que rir, amiga, porque tá difícil. É esse surto, né? Que a branquitude percebeu que existem criadores negros de conteúdo e artistas negros na internet, que até então não Falando sobre existia, tudo, tá né? bom? Sobre tudo. Falando sobre tudo, tem gente preta em tudo que é lugar, assim como tem gente branca, porque para pessoa branca é permitido ser plural. A gente não. A Constituição colonial coloca a gente como pessoas pretas no mesmo lugar sempre, como se todo preto fosse igual. Porque aí legitima aquela máxima de todo preto é bandido, todo preto é isso, todo preto é aquilo, né? E nesse surto que teve, pessoas legais, pessoas maneiras chegaram para conhecer meu trabalho, me mandaram mensagem, eu fiquei muito feliz. Mas assim como aconteceu comigo e aconteceram com outros criadores de conteúdo, pessoas que nunca me seguiam começaram a mandar mensagem, tipo, aprendo muito com você. Aí você vai no perfil lá da pessoa, a pessoa nem te segue. Sabe? Era chuvas e chuvas. Era chuvas e chuvas Vergonha, né, cara? E aconteceu com vários outros criadores de conteúdo, sabe? Tipo, eu tenho um colega que ele fez até um meme sobre isso. Que a gente ri, porque, cara, foi surreal. Eu aprendo muito com você. Isso aí, pretos no poder, não sei o que. Tu é lá, a pessoa nem segue. Cara, quando vem assim, aquela exaltação bizarra, sabe? Que você se sente um alienígena, né, também na parada, assim. Porque o racismo também tem várias formas, né? Não, e aí tinha gente, né, que ficava pedindo pra falar. Amor, eu tô desde 2017 no YouTube. O que mais tem no meu canal é conteúdo de letramento racial. Eu fiz uma playlist, ainda fui gentil. Eu fiz uma playlist, botei lá aqui, ó. Aqui pra vocês verem tudo que eu já falei. Eu não vou falar mais nada, não. Não agora. Não enquanto eu tô digerindo tudo que tá acontecendo. Porque as pessoas esquecem que aqui por trás tem um ser humano, tem uma pessoa que tá doendo, que tá com dor, que tá com problema com família, que tá lidando com quarentena, que tem que trabalhar. A gente não é um grande conglomerado midiático com um monte de equipe, assim, pra ajudar a gente, sabe? As pessoas esquecem que nós somos humanos, né? É muito sandice. Não, é isso, você falou tudo, Ana. Assim, palmas pra você, porque é isso, nos colocar nessas caixinhas é tirar a nossa humanidade, sabe? Porque historicamente a gente não tem voz, a gente não tem espaço. E aí, quando há trancos e barrancos, a gente consegue se colocar. Não, vai se colocar nesse espaço. Não mais do que isso, sabe? Acho que você falou Eu faço. perfeitamente. Sim, eu faço muito esse debate que pessoas pretas são plurais.
Nós temos pluralidade de pensamento, de ativismo, tem as feministas negras, tem as mulheristas africanas, tem os panafricanistas. Ser negro é uma coisa plural, sabe? Tem as pessoas negras que são evangélicas, tem as pessoas negras que são do candomblé, da umbanda, são as pessoas negras ateias, tem as pessoas negras que são marxistas, e enfim, a gente é plural, saca? Aí quando chega assim, não porque você... E não é essa ideia colonial da branquitude que é colocar a gente sempre nessas caixinhas, né? Tipo, não, porque para você ser feminista negra, aí tem aquela coisa do preto único, né? Ou da preta única. E quando você vai ver, tem um monte de branco falando, às vezes, na maioria das vezes, coisas medíocres, sobre a mesma coisa. Sim. E é o preto não. A pessoa negra, né, tem que ficar sempre... Não, você tem que falar só sobre isso. Então agora só a Tami vai ser jornalista preta no Instagram. Não pode ter mais ninguém. Só ela. Joga você lá. Isso é muito cruel para todo mundo. Para você. Para as nossas. Porque nós somos diferentes. É importante, serei uma mulher negra, vou representar esse conjunto, mas eu não vou representar todas as pessoas em sua humanidade, sabe? Porque cada pessoa tem a sua humanidade, tem aquilo que se diferencia uma das outras, sabe? Sua subjetividade. E isso merece e precisa ser respeitado e valorizado, né? Enfim, quebrar essa estrutura é romper também com o racismo, né? E assim, e colocar a gente na caixa e colocar a gente como uma coisa única, fazem isso com a gente desde que a gente chegou aqui no Brasil, né? Foi a mesma coisa que fizeram com os africanos que foram trazidos para cá, assim. Eram diversos povos, diversas nações, misturou todo mundo, misturou todas as línguas, né? Enfim, como parte também do processo de colonização. Então, eu acho que a gente também, nesse espaço midiático, né? Mesmo que ainda seja aqui nas redes sociais, eu acho que a gente também está trabalhando nesse sentido de quebrar com a colonização, né? De romper com a colonização. Não, eu acho fundamental isso, né? Porque quando as pessoas foram sequestradas, né, aqui no Brasil, teve a invasão das terras dos povos originários, que são os povos indígenas, né? Essa gente invadiu a casa dos outros e sequestrou as outras pessoas de suas casas, né? E tinha aquela questão da árvore do esquecimento, de você ficar dando volta ali e colocar as pessoas negras como todas iguais, tirar nossa cultura, dos nossos ancestrais, a gente não saber de onde a gente veio. Porque toda pessoa branca que eu conheço, a maioria consegue mapear até, de repente, uma bisavó portuguesa ou um bisavô italiano, saca? Eu não tenho esse panorama, assim. A minha família paterna, ela é majoritariamente negra, retinta, que é a família do meu pai, né? Meu pai e minha mãe são pessoas negras, a minha mãe é uma mulher negra de pele clara. Mas a família da minha mãe, que é a minha avó materna e tal, eu consigo mapear até o bisavô dela, que pegou a lei do ventre livre. Ele era negro, a minha avó era uma mulher branca. Mas por ela ser uma mulher branca, eu já consegui saber mais da parte branca da minha família, né? A parte do meu pai ninguém sabe. Tanto que uma vez eu descobri no Google que Claudino é sobrenome italiano. Aí eu falei assim, pai, a sua família é majoritariamente negra, né? De onde veio esse italiano aqui? De onde surgiu isso? Aí ele falou, eu não sei. Ninguém sabe. A gente tem esse nome, sabe? Aí você fica perdida, né? Sim, provavelmente, infelizmente, deve vir dos senhores de escravo, né? Porque a gente não teve nem direito ao sobrenome. Nosso sobrenome deveria ser africano, né? Mas nem isso tivemos direito. Porque era sempre assim, ainda mais que falam que quando tem o D, né? Tipo, fulana da Silva. É porque você era a pessoa que teve esse nome era pertencente a um senhor, né? De escravos. Muito bizarro tudo isso, muito bizarro. Enfim, mas estamos seguindo e estamos conseguindo mudar essas estruturas. Verdade. Eu vi que recentemente você fez um post falando do tempo que você tem de canal, Sapatão Amiga, que, né, tá fazendo 3 anos, desde 2017. E aí você falou como começou tudo isso, que foi num sábado à noite, não tinha muita coisa para fazer, tava no tédio, ligou a câmera do celular, gravou um vídeo, foi. Hoje você tá aí com o canal que só cresce, colunista da Mídia Ninja, enfim, com uma rede enorme aí de comunicação. Você tem um podcast também. Eu queria saber um pouco como é que é seu sentimento hoje de ver o reconhecimento do seu trabalho. O que você diria para a Ana de 3 anos atrás, que estava lá em casa, no tédio, de um sábado à noite? Olha, primeiro eu diria para não gravar um vídeo contra a luz. Que o meu primeiro vídeo foi assim, foi uma época que eu estava desempregada, né?
eu tava em casa, eu comecei a voltar a consumir YouTube, né? Aí eu comecei a ver a Nathalie Néria, a Lucy Gonçalves, o Murilo Araújo, a Gabi Oliveira, né? Que é a Gabi de Pretas. Aí eu comecei a achar legal aquele negócio de falar com a câmera, né, e tal. Eu sou geminiana, eu falo pra caramba, como vocês podem ver aqui nessa live. E aí eu falei, pô, vou tentar fazer aqui um vídeo, né, de zoeira, né? O primeiro vídeo do meu canal foi criado dia 4 de junho de 2017. Sou eu com a minha namorada jogando um jogo que simulava encontros, né? A gente fez um videozinho zoando e botou lá no canal. Aí botei o nome Sapatão Amiga de Zoeira e deixei lá. Aí, quase um mês depois, eu tava em casa sem fazer nada. Aí eu tava querendo falar, porque eu vi um meme no Facebook sobre jovens idosos e não sei o que, achei muito engraçado. Eu falei assim, pô, vou fazer um vídeo pras minhas amigas. Como eu não queria mandar um vídeo pra cada uma no Zap, eu botei no YouTube. Aí eu mandei o link assim, botei lá. Aí eu fiz um segundo vídeo. Aí esse segundo vídeo bombou. Assim, né? Bombou pra minha época, sei lá. Deu 200 visualizações. Isso pra mim era muita coisa. Até hoje né? Imagina 200 pessoas olhando pra sua cara, assim, ao vivo, né? Aí eu botei lá. E aí, nisso, o segundo que eu falava sobre ser negra e lésbica, essa questão, assim, das minhas vivências, bombou, assim, aí várias meninas chegaram, várias pessoas além das minhas amigas. Nossa, o que você falou, eu nunca tinha visto isso no YouTube e tal. E aí foi andando, assim, sabe? Opa, eu lá com meu... sério o negócio, acho que eu vou investir nisso. Mas eu nunca tive esse pensamento naquela época. Eu tinha um Moto G2 com a tela rachada, o processador zoado, porque eu tinha que gravar o vídeo 1 minuto de cada vez, porque tava bug no processador e travava a imagem, ficava só o áudio, né? E aí o áudio com celular, assim, falando com celular para captar o áudio. Eu usava tipo um microfoninho esses de metrô de camelô, que vende, que é R$5. Eu usava um microfoninho desse e jogava lá. Nesse primeiro momento do canal, era mais uma questão de me distrair, ocupar a cabeça. Eu gostava daquilo, né? Eu ia colocando lá. O negócio foi crescendo, né? E eu não imaginei, assim, nem nos meus sonhos mais utópicos eu imaginaria onde eu cheguei agora, saca? Porque o racismo, ele nos tira a possibilidade de sonhar, de ver além, sabe? Eu nunca imaginei que uma sapatão preta do subúrbio, fazendo vídeo pro YouTube, eu não sou nem blogueira, pra que eu vou ficar famosa, isso? Não, isso aqui é só zoeira. Daqui a pouco eu vou deixar pra lá. Agora tava fazendo publicidade, né? E não conseguia se enxergar nesse espaço. Olha isso, né? Olha o que o racismo faz com a gente, cara. Muito doido isso. Quando não, era assim. Da classe média, sabe? Que faz publicidade na faixa, não vai achar que o youtuber não é pra ele, né? Não, eu achava isso, mas o que me ajudou naquela época, né? Porque eu era muito sozinha. Só tinha, assim, de sapatão, preta, só tinha eu, né? Até então. Aí eu fui conhecendo outras meninas que faziam, né? Tinha as Marias do Brejo, que é um casal, Yasmin e a Maiara, né? Um casal lesbi. E aí eu conheci elas e foi muito bacana, que eu parei de me sentir sozinha. Porque era eu, a única sapatão preta, com um canal, assim, amador, né? Tipo, de um Moto G2. Enfim, zero... Até hoje ainda tem que aprender bastante coisa, mas, assim, zero conhecimento técnico e com câmera e tal, né? No meio de um monte de LGBT já consagrados, já brancos, né? Já com seus equipamentos. Eu ia lá, porque eu sou cara de pau, eu tenho Linhares. Eu falava assim, pô, como é que faz isso daí que você tá fazendo? Como é que eu chego em tal lugar? Vou fazendo, a gente vai vendo no caminho. Eu era sempre assim, eu sempre fui... Minha sorte é que pra essa coisa, assim, né? Eu sempre fui muito cara de pau, eu fazia. Não importa, eu vou fazer. Tanto que em 2018 eu organizei uma playlist, um ano depois, né? Uma playlist da visibilidade lésbica, eu catei lésbicas de tudo que é lugar do Brasil, juntei numa playlist, assim, saiu no Globo, eu acho, a Bruna Nismaia divulgou, assim, porque eu fui juntando a galera, vamos fazer. Não estão chamando a gente? Tudo bem, vamos fazer, tá aqui o nosso, então. Aí eu lancei, sabe? E veio daí, assim, né? Tipo, aí com o tempo as coisas foram acontecendo, mas nesse início eu não pensava nisso como um trabalho. Eu não botei um vídeo no YouTube, sabe? Hoje em dia, pra mim, é muito louco eu ver que eu sou referência para as que estão vindo agora. E eu não falo isso, tipo, me achando uma fodona, mas pra mim eu me assusto. Eu falo, caraca, essa menina me viu e ela tá fazendo um canal, um perfil no Instagram ou um Twitter, porque ela me viu e ela quis fazer.
Eu influenciei ela, sabe? E pra mim isso é muito, assim, muito legal, assim, sabe? Eu gosto muito de trocar, tanto que todo mundo que chega pra mim e fala, Ana, como é que eu faço pra montar um podcast? Como é que eu faço pra montar um canal no YouTube? Eu paro pra conversar com essas pessoas. E eu sempre falo, eu tenho uma colega que falou assim, mas eu toco meu perfil sozinha, nem computador eu tenho e tal. Eu falo assim, mana, vai fazendo. A gente vai dar um jeito, vai fazendo e não desiste do seu sonho, sabe? Porque não é um papo de coach, não. É pra realmente não desistir, porque o racismo não deixa a gente sonhar. E nós temos que sonhar. Nós temos que nos permitir sonhar também. Porque a gente é tão capaz quanto os brancos. E quanto os héteros, no caso das pessoas LGBTs. Com certeza. Só que a gente não tem a mesma estrutura, né? Assim. E eu super me encaixo, me reconheço no que você falou, assim, sabe? A ideia do canal existe desde 2014, 2017, ele foi pro ar, mas, assim, com muita dificuldade de se manter, com hiatos enormes, sabe? E, assim, tô aproveitando esse momento de estar todo mundo nas redes, utilizando a live, porque é a forma que eu consigo dar manutenção, né, dar uma frequência para o canal e não fazer como eu estava fazendo, de colocar esporadicamente. Por que isso? Porque, apesar de eu ser uma jornalista formada pela maior escola de comunicação do Brasil, a mais tradicional é isso, assim, não tem a mesma grana, não tem o mesmo equipamento, o mesmo dinheiro. Mas é isso, eu tenho certeza que conteúdo e reunir pessoas bacanas aqui eu estou fazendo, então acredito que estou construindo valores também, enfim, mudanças importantes que merecem estar aqui no Instagram, né? Não, e é muito importante você pensar em construir seus valores e não em números, né? Porque o capitalismo também vai agir aqui nessa profissão, né? Então o número é uma coisa que, nossa, fulano tem 1 milhão de seguidores, mas não tem conteúdo nenhum, sabe? E aí, quando a gente está falando de pessoas negras, é um outro recorte. Pessoas negras produzindo pro YouTube ou para as redes sociais no geral, é um outro recorte, sabe? A gente ter 1 milhão. Isso é muito ainda pra gente, sabe? Não são poucos os criadores de conteúdo negros que têm 1 milhão de seguidores. Poucos. É muito bizarro isso, né, cara? Tem mulheres que eu acho maravilhosas e que estão aí há 5, 6 anos e assim, cara, sabe? Se tiver 500 mil, é o de sucesso, sabe? É o marco de sucesso, infelizmente. Não, né? é muito sim. E a galera é escrota. A galera é escrota, porque quando. Não são todos, mas quando eu era aquela sapatão de cabelo raspado, com Moto G2, que não tava no mestrado, era um outro tratamento. Ih, deixa pra lá essa daí, né? Que não tinha dinheiro pra comprar roupas de blogueira, né? Essas coisas assim. Aí quando eu venho com mestrado, né? Nossa, você tá no FRJ! Você é amiga da Nathalie Neri! Outro tratamento, sabe? E é a mesma pessoa, são os mesmos valores. Eu continuo sendo a mesma Ana, óbvio que eu vou aprendendo, né? Evoluindo e tal, mas, cara, qual a diferença daquela Ana pra agora? Sabe? Ana, Então, que tem mais status, né? Que tem mais seguidores, enfim. Que tem algo isso é pra muito cruel. oferecer em termos de capitalismo, né, pra pessoa. É muito doido isso, é muito escroto, realmente. É assim, é isso, assim, é muito cruel, assim. Quando eu percebi isso, eu fiquei muito mal, assim. Eu falei, gente, isso é bizarro, é por status, né? Tipo, se eu não tivesse um status aqui, eu não ia, sabe, eu não ia poder, não ia estar sendo valorizada, sabe? E é muito isso, assim. Mas a sociedade, ela age dessa forma, né? Ana, E nosso tempo mesmo tá acabando. A gente tem 1 eu posso minuto voltar se você quiser. e Se você 50. tiver tempo, também eu posso voltar. Se você quiser encerrar, estou à sua Enfim, eu só disposição. ia. Na verdade, o papo tava encerrando. Eu só ia pedir pra você dar um conselho para uma menina sapatão preta do subúrbio do Rio de Janeiro que deseja construir, enfim, uma vida aqui nas redes sociais. Eu acho que comece. Comece, faça a sua rede no caminho, vai por você mesma. E seu trabalho é tão importante quanto de qualquer outra pessoa. E você não é menor porque você não tem um equipamento ainda que você ainda vai conseguir. Porque essas coisas vêm. Eu acho que é isso. Não desista dos seus sonhos. Comece. Não importa como, mas comece. Muito importante. É isso, olha, eu quero te agradecer muito, muito, muito por você estar aqui. Eu adorei. Quero voltar de novo. Um encontro muito rico, assim, e como a nossa vivência é muito parecida, né? Quase no mesmo lugar,
Enfim, a gente se reconhece muito, sabe? Então, todas as suas falas eu tô super abraçada, tô muito feliz. Enfim, sinta-se convidada para outros Me momentos, chama pra que eu gente falar volto. sobre qualquer coisa. Os meus amigos Tá têm bom. pedido muito para eu falar sobre temas calientes aqui. Eles estão achando que tá tudo muito sério, né? Essa coisa de jornalista séria Uh! demais. Tipo, Me eu quero chama que eu posso vir também. depois as câmeras estão desligadas, assim, entendeu? Então, tô planejando esse momento. É nóis, mano. Muito obrigada a você pelo convite. Adorei a live. É sempre bom estar entre as nossas. E vamos juntas. Tamo junto, é real. Um beijo pra todo mundo. Todo mundo que ficou até aqui, um beijo enorme, Tchau. gente. Tamo juntas. Beijo. Tchau, gente. Beijão.